Olha, para um pouquinho e dá uma olhada ao seu redor. Sabe, das vigas gigantes que seguram os prédios até a porta do carro que a gente usa todo dia. O aço tá em tudo, né? É tipo a espinha dorsal do nosso mundo. Mas a pergunta é, como é que um blocão bruto de metal vira essas peças, todas com uma precisão milimétrica? Pois é, a resposta para isso é uma jornada em tanto, que envolve muito calor, uma força absurda e uma engenharia de ponta. É um daqueles processos que são, assim, essenciais para a nossa civilização, mas que quase ninguém vê acontecendo, sabe? Fica lá escondido nos bastidores. Então, bora lá desvendar essa transformação. É um processo que pega o aço bruto e literalmente molda o nosso dia a dia. E de umas formas que a gente nem faz ideia. É isso aí. O nome desse processo poderoso é laminação. É essa técnica que pega o aço ainda meio bruto e transforma ele em tudo que é tipo de produto que a gente conhece, desde aquelas chapas bem fininhas até umas vigas de aço super parruda. Beleza, então vamos entender isso a fundo. Como é que essa mágica da engenharia funciona na vida real? Olha, o princípio por trás é até que simples, viu? Mas a execução é um show de força e precisão. A melhor forma de imaginar isso é pensar em abrir massa de pão ou de macarrão com um rolo. A gente aplica uma força ali e a massa achata, estica, certo? A laminação do aço é basicamente a mesma coisa. A grande, enorme diferença é a escala. A gente está falando de uma escala monumental, com rolos de aço maciço aplicando toneladas e mais toneladas de força para espremer e dar forma para o metal. Agora, o processo em si é fascinante. É uma linha de produção mesmo. Primeiro, a placa de aço é aquecida, depois limpa, e aí ela entra no coração da coisa, as chamadas gaiolas de laminação. Imagina assim, uma sequência de pares de rolos gigantes. Cada par desses, que a gente chama de gaiola, vai apertando o aço um pouquinho mais que o anterior. Vai diminuindo a espessura, aumentando o comprimento, tudo de um jeito super controlado. É tipo uma dança, sabe? Uma dança perfeitamente sincronizada de força e velocidade. Mas aqui a gente chega num ponto-chave. Porque não existe um tipo só de laminação. A decisão mais importante de todas é a temperatura. Fazer esse processo com o aço quente ou frio, em temperatura ambiente, muda tudo. Muda completamente o jogo e, claro, o resultado final. O primeiro método é a laminação a quente. E quando a gente fala quente, é quente mesmo, coisa de mais de 900 graus Celsius. E por que tanto calor? É que nessa temperatura toda, a estrutura interna do aço meio que se solta, se reorganiza. Ele fica super maleável, quase como se fosse uma argila. Isso é ótimo porque permite que os rolos façam deformações gigantescas com menos esforço. É um método perfeito para criar aquelas peças bem grandes e estruturais, tipo vigas de prédio e trilhos de trem. Agora, do outro lado da moeda tem a laminação a frio. Aqui, o processo é feito com aço em temperatura ambiente, já frio. Claro, isso exige uma força muito, mas muito maior dos rolos, só que o resultado é outro nível. O produto final tem um acabamento de superfície impecável, as medidas são extremamente precisas e ele fica bem mais resistente porque o próprio processo de amassar a frio acaba endurecendo o material. Então, resumindo, a gente tem uma escolha estratégica aqui, né? A laminação a quente é para força bruta, para grandes transformações, é a base da construção civil. Já a laminação a frio? Essa é para a busca da perfeição nos detalhes. É essencial para a indústria de carros, de eletrodomésticos, lugares onde a precisão e o acabamento final são tudo. Ok, mas vamos seguir em frente. Porque não adianta nada só dar forma para o aço. Garantir que cada pecinha que sai dali seja perfeita, isso não é luxo não. É uma questão seríssima de segurança e de desempenho. E essa ideia resume bem a responsabilidade gigantesca que a indústria tem nas mãos. Pensa só, uma falha numa viga de aço ou na chapa que protege a gente dentro de um carro, as consequências podem ser desastrosas. É por isso que o controle de qualidade é, sem dúvida, uma das etapas mais rigorosas de todo o processo. Basicamente, esse controle de qualidade se apoia em 3 pilares. Primeiro, a precisão das dimensões. A espessura está certa, na casa dos milésimos de milímetro. Segundo, a qualidade da superfície. Tem alguma trinca, algum risco, alguma impureza que possa enfraquecer a peça? E terceiro, claro, as propriedades mecânicas. Ou seja, o aço ficou com a resistência e a dureza certinhas para o que ele vai ser usado? E no final dessa jornada toda de calor, de pressão, o que a gente tem não é mais um simples bloco de metal. A gente tem os componentes que literalmente constroem o mundo ao nosso redor. Pensa bem, cada arranha-céu, cada ponte que a gente atravessa,
cada carro até a nossa geladeira, tudo isso depende, de um jeito ou de outro, desse processo. A laminação é essa ponte, sabe? Entre a matéria-prima que vem lá da Terra e a tecnologia que leva a gente para o futuro. Então, na próxima vez que eu olhar para uma estrutura de metal gigante ou só passar a mão na lataria lisa de um carro, tenta lembrar da jornada incrível que aquele aço fez. É uma história de transformação, de força e de precisão que acontece todo santo dia, meio em silêncio, só para construir o mundo onde a gente vive.